paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. Hoje estaremos meditando nos Salmos 49 e 50 e também iniciaremos a carta de Paulo, aleluia, aos Romanos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmos 49, Salmo do grupo de Corá. Ninguém escapa da morte. Povos, escute bem isto. Ouça todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros. Falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios. E enquanto toco a minha lira, vou explicá-lo. Eu não sinto medo das horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo e nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Isso não garante que ela nunca vai morrer e que ela vai viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morreram também os tolos e os ignorantes, e todos deixaram as suas riquezas para os outros. A sua sepultura são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre. Ainda que tenha possuído muitas terras, o ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmos. Veja o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte, os leva. Eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas de manhã. As pessoas corretas os vencerão. Os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares. Porém, Deus me livrará do poder da morte, pois ele me receberá. Não se preocupe quando algum fica rico e sua riqueza aumenta cada vez mais, pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados, no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morreram, ele também morre. Salmo 50, Salmo de Asaf, adoração e vida. Deus o Senhor, Deus fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunha para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúna aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereçam um sacrifício. O céu anuncia que Deus é justo e que ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute, meu povo, eu vou falar, vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-lo por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas e nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais das florestas são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive no campo. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode?
Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus e que vocês dê ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontra e anda com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentira. Estão sempre acusando os seus irmãos e espalhando calúnias a respeito dele. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado, por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-lo, vou mostrá-lo os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensa bem nisso, para que eu não destrua. Sei que ninguém possa salvá-lo. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos seus caminhos. Aleluia. Agora vamos, aleluia, resumir aqui em poucas palavras, aleluia, a carta de Paulo aos Romanos. Nesta importante carta, Paulo escreve aos Romanos sobre a vinda do Espírito, que é dada pela fé aos que creem em Cristo. O apóstolo reafirma a grande bondade de Deus e declara que através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta de nossos pecados. Vamos iniciar Romanos, aleluia, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos. A boa notícia para todos. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ele fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. Quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencer a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem Deus tem chamado para ser o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Oração de agradecimento. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graça ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha do que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-lo, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-lo. Quer dizer, para que nos ensinamento um aos outros por meios da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saiba que muitas vezes resolvi visitá-lo, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto os civilizados como os não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. O poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que crê, primeiro os judeus e também os não-judeus.
pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé, é aceito por Deus. A culpa da humanidade. Do céu, Deus revela a sua ira com todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixa que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ter tudo isso nas coisas que Deus tem feito. Aleluia. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm culpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus, ao Deus imortal, adora ídolos que parecem com seres humanos, ou com pássaro, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou aos seres humanos ao desejo do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam relações naturais com as mulheres e se esquecem de paixão um pelos outros. E se queima de paixão um pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúme, crime de morte, brigas, mentira e malícia, calúnia e fala mal um dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os próprios pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aquele que faz essas coisas merece a morte, mas mesmo assim continua a fazê-las. E pior, ainda provam os que fazem a mesma coisa que eles fazem. E mesmo assim, igreja, ainda aprovam os que fazem a mesma coisa que eles fazem. Essa foi a nossa leitura de hoje, iniciando a carta de Paulo aos Romanos e também nos Salmos. Que Deus em Cristo vos abençoe.